A paz do Senhor, queridos, Deus te abençoe. Sou eu, irmã Cristiane, aqui no nosso canal Deus é Santo. E trazendo uma não, 12 dicas, 12 sinais, melhor dizendo, não é dica, né? É 12 sinais que indica que você ou que uma pessoa verdadeiramente se converteu. Meus irmãos, é isso mesmo. 12 sinais que nós vamos aqui estar falando para vocês, né? Que vocês possam verdadeiramente analisar e ver quanto desses sinais vocês têm, tá certo? Vamos ao primeiro sinal. Gostaria muito de estar num vídeo, né? Aqui ao vivo, vocês me vendo, mas aqui minha memória do telefone não dá e eu não queria fazer a live, eu queria fazer um vídeo mesmo. Então, vou fazer um áudio em vídeo, tá certo? Então, eu estou fazendo deixando estes 12 sinais baseado em mim, viu, irmãos? Em nome de Jesus. É baseado no que eu passei, na minha transformação. Então, vamos ao primeiro sinal. Primeiro sinal de uma pessoa quando verdadeiramente ela nasceu de novo, né? Você está definitivamente convencido, né? De que só através de Jesus obterá a salvação e que também a sua adoração deverá ser totalmente, somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tá certo? Por que eu digo isso? Porque quando a gente não tem Jesus, quando a gente ainda não se converteu, a gente crê em muitas coisas, não é verdade? A gente crê em várias coisas, a gente crê em ídolos, quando eu digo a gente, né, ou posso dizer a pessoa, porque eu acreditava, então eu vou dizer a gente acredita que existem espíritos protetores da parte, que não vem da parte de Deus, a gente crê em alma, né, em tantas coisas. A gente crê que a pessoa que morre vem nessa terra. Então, quando a pessoa se converte de verdade, a pessoa passa a entender que isso não existe, né? A gente passa a crer definitivamente que a adoração, né? Que coisas que de quando a gente não tinha Jesus, a gente acreditava, a gente passa a ter a certeza de que aquilo não é verdade. A gente crê sim, que existe sim, aleluia, um ser celestial chamado Jesus, chamado Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós passamos a adorar somente a eles, não a eles, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. E não mais a deuses estranhos, não mais a ídolos, né? Então esse é um dos grandes sinais. Eu deixar aqui um versículo da palavra de Deus para complementar, no livro do Salmo, né? Salmo 115, que fala 105:3, que diz assim: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. 4 diz assim: os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, nem tem mão, aliás, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Então, a gente, quando não era convertido, a gente cria, né? Cria nos ídolos, cria nos espíritos, né? Que aparentemente eram protetores, mas depois que a gente aceita Jesus, a gente tem essa certeza de que somente ao Senhor adorarás, como disse o próprio Jesus, e somente a Ele servirás. Isso é um sinal claro, né? Segundo sinal, a vida que você vivia antes não lhe causa mais nenhum prazer. Ou seja, você vivia em coisas, ou seja, vivia ou fazia coisas
que para você era ótimo, mas que estava contrário à palavra de Deus, mas isso lhe causava alegria. A sua consciência não acusava, porque você ainda estava morto no pecado. Mas agora não, agora você não sente mais prazer pelas coisas que você praticava antes, que era contrária à palavra de Deus. O sinal 3, né? Ou o terceiro sinal, você se sente envergonhado. Você se sente envergonhado pelas coisas que praticava, principalmente aquelas coisas que não agradavam a Deus, como beber, fumar, né? Às vezes, em caso de muitas pessoas prostituir, né? Coisas horríveis que a pessoa praticava, mas que para ela era normal. Agora, em vez dele se alegrar, como no segundo sinal, ele vai ficar triste, ele vai se entristecer por ter feito aquilo, mas sabendo que Jesus Cristo já lavou ele e ela daqueles pecados que era praticado no passado. Vamos para o quarto sinal. Você já não sente mais alegria nas amizades. Amizades com pessoas que outrora, né, no passado, eram as suas companhias nas horas e diversões em coisas que não era também do agrado de Deus, como na roda da bebida, na sinuca, nos jogos, nas festas, nas baladas. Você ia com aquelas amizades e aquilo para você era um desvestimento e era coisa ótima. Você sentia também bem com essas pessoas. Agora, depois que você se converteu, e a pessoa, quando verdadeiramente se converte, ele não tem mais esse prazer. Pelo contrário, ele não se sente bem, ela não se sente bem no meio dessas pessoas. Não pela pessoa em si, mas pela prática, porque aquelas pessoas vai continuar também achando como antes, como você era antes, vai continuar achando normal, achando bom, mas você, como já se converteu, você não se sentirá mais bem naquele local em meio de pessoas não cristãs. Vamos para o quinto sinal? O quinto sinal: arrependimento por não ter aceitado Jesus antes. Parece até um pouco, vamos se dizer assim, parece um pouco sem noção, mas tem um grande sentido, né? Todos que aceitaram Jesus de verdade, que nasceram verdadeiramente de novo, são uma nova criatura, eles sentem arrependimento por não ter aceitado Jesus antes. E se for alguém que já nasceu em um lar cristão, mas ainda não nasceu de novo, ele vai se arrepender por não ter obedecido antes, né? Desde quando nasceu, desde quando se entendeu. Então, o arrependimento por não ter se convertido antes também faz parte daqueles que nasceram de novo. O terceiro, né? O sexto sinal, o desejo de ser liberto de alguma coisa que ainda insiste em fazer parte da sua vida. É verdade. Exemplo, ouvir música, né? Quantos que aceitam Jesus, mas ainda continuam ouvindo músicas seculares, ainda, né, vão para lugares que não é lícito de estar um homem, uma mulher de Deus, ou coisas às vezes mínimas, né? Usar coisas que tá fora dos padrões de um servo de Deus. Então, no sexto sinal a gente sente isso, né? O desejo de ser liberto. Você até ainda não se libertou, mas você não se alegra com aquilo e você vai orar, você vai lutar pela sua libertação. O sétimo sinal, preste atenção, sempre está na casa de Deus, ou seja, ele tem um desejo ardente de estar sempre na casa de oração e de preferência ser um dos primeiros a chegar. Parece não, mas é verdade, viu? Com experiência própria. A gente, quando aceita Jesus de verdade, principalmente no início, no nosso primeiro amor, ali no primeiro amor da conversão verdadeira, a gente tem um desejo ardentemente a ponto da gente ficar dizendo: ai, Jesus, tomara que já chegue a hora de eu ir para o culto, eu não vejo a hora de estar lá sentado, ouvindo os louvores, a palavra. Então isso é um sinal muito tremendo de que você verdadeiramente se converteu.
Amém? Oitavo sinal, reverência total na hora que estar cultuando a Deus, ou seja, você tem aquela reverência, você fica tão ligado que você muitas das vezes não vê nem o que está se passando dos lados, né, ali na igreja, você está ligado ali no louvor, você está ligado, atento na palavra que sai do altar. Por quê? Porque você está totalmente desligado das coisas terrenas, ou seja, você agora é uma pessoa morta para o mundo e vai, né, com certeza ter esse sentimento, esses desejos ardentes de um novo homem, de uma nova mulher que nasceu agora na presença de Deus. O nono sinal, vontade de aprender mais e mais sobre Deus, né? Aquela vontade de aprender sobre Deus através de quê? Da palavra. Através da palavra de Deus você vai ter desejo de ler a palavra de Deus, tá certo? Você vai ter aquele desejo ardentemente. Então isso também é um sinal muito bom e muito real e verdadeiro de que você é uma nova criatura. Vamos para o 10º? Sempre você vai ter aquele desejo de se afastar de coisas que tragam lembrança do seu passado, né? Concernente às coisas que não agradavam também a Deus. Ou seja, se antes aquilo lhe atraía, agora você vai fugir dela. Alguma coisa, coisas que te tragam lembrança do passado, porque você vai, né, ter aquele, não é medo, aquele temor de não praticar a mesma coisa, de não agir do mesmo jeito, então você vai fugir, você vai se afastar. E o sinal 11, né, é sentir-se bem em estar no meio de pessoas que também são cristãs, né? E principalmente a conversa ali, você vai se sentir bem em estar falando da palavra de Deus, ouvindo da palavra de Deus, ou seja, as suas amizades, as suas conversas agora é um conteúdo mais para a parte espiritual. Não que a gente tenha que viver 100% assim, não, aliás, o tempo todo assim, ou 100% de sua vida assim, não, mas o seu passatempo, ali as suas conversas é mais no meio de pessoas cristãs e você se sente bem, e os conteúdos da conversa sempre será voltado à palavra de Deus. Isso é um sinal super, ultra, mega forte. Sinal 12, 12º sinal, é uma desligação. Você vai ter uma desligação totalmente notável das coisas terrenas e o aumento, né, pelas coisas espirituais. E vai se sentir muito bem com a mudança, por exemplo, nas vestes, né? Você não vai ter vergonha de se vestir de um modo diferente, até porque o seu ciclo de amizade, quando você era uma pessoa do mundo, você usava roupas diferentes como eles, né? Exemplo, mini blusa, mini short, coisas, né, que você usava que não é lícito para um homem e para uma mulher de Deus. Agora você, né, não vai se sentir bem usando essas coisas. Você vai se sentir mal, o contrário, né? Então é inversão mesmo, é conversão, melhor dizendo, é conversão. Você vai sentir vergonha, né? Então é este o sinal 12º. Você vai ter uma desligação notável das coisas terrenas e o aumento pelas coisas espirituais e se sentir bem com a mudança que você vai ter não só no interior, mas no exterior também, como nas vestes, né? Também no falar, né? Agora você vai ter um linguajar cristão, né? E também não vai sentir vergonha de estar abertamente falando para as pessoas, seu ciclo de amizade antes, seus conhecidos, para todo mundo que agora você é um cristão. Você vai ter prazer de andar com a Bíblia na mão, de ir para a igreja, de vestir roupas decentes. Isso não vai te causar nenhum problema. Isso são sinais evidentes de que verdadeiramente você
nasceu de novo. Agora eu quero que você analise bem direitinho. Se você tiver 3, 4 sinais, já tiver pelo menos 3 sinais desse, já é um bom indicador de que você verdadeiramente está nascendo.